que, assim, eu nem consigo imaginar como é que deve ser passar por um trauma desse. Mas hoje você é totalmente bem com a vida, faz as paradas aí, sua carreira musical e tudo. Como é que foi o seu processo de recuperação? Cara, eu tive que ter muita paciência, né? Eu fui o último dos sobreviventes a dar alta. Eu fiquei quase 2 meses internado, né? Colômbia, São Paulo e Chapecó. Então, assim, eu tive 13 fraturas pelo meu corpo. Então, não tinha um lugar que não estava quebrado, né? Então, eu tive que ter paciência, né? E o que me ajudou muito, assim, e até os meus familiares, foi que a gente se privou muito da rede social. Ah, sim, bom. Dos noticiários. Porque não é esse celular, mas o meu celular ficou intacto. Ele só entortou essa partezinha aqui. Ficou intacto. Então, no momento que que entrego as coisas para minha esposa, minha carteira, enfim, meu celular, minhas coisas, ela pega o meu celular, depois de, sei lá, 5, 10 minutos ele se apaga. Desliga. Aí ela me perguntou, né? Se depois que eu acordo coma, ela me perguntou se eu queria que fosse ligar o celular. Eu falei, não, deixa carregando aí. Então eu fui ligar meu celular depois de 20 e poucos dias do acidente. TV eu não olhava. Tipo, noticiário, nada. Então ali a gente se preocupou 200% na minha recuperação. Uhum. Tanto eu, tanto os meus familiares, que eles estavam, meu pai, minha mãe e minha esposa foram até a Colômbia, né? Então ali a gente focou muito nisso, né? Isso me ajudou bastante, porque da porta pra fora eu não sabia praticamente nada. E tipo assim, na Colômbia ninguém nos visitou, né? Em São Paulo eu recebi uma visita só. E Chapecó, claro, eu recebi outras visitas, mas só de pessoas mais próximas, né? Então as pessoas que entravam ali para me visitar, para me ver, elas já estavam orientadas a não falar nada, porque os enfermeiros, os médicos sabiam que eu não ia falar nada. Uhum. Se eu fosse falar alguma coisa, seria para meus pais ou para os médicos. E foi isso que aconteceu. Dei tempo ao tempo e com o passar dos dias eu ia falando algumas coisas. E aí os médicos iam me informando. Não, aconteceu isso. Não, tu tá certo, sabe? Isso me ajudou bastante, sabe? Então sofri muito calado, assim, também, sabe? Sofri muito sozinho, assim. Tive acompanhamento de todo mundo, psicológico, né? Meus familiares todos ali, mas eu não falava muita coisa com ninguém. Ficava na minha mente. Tanto que tem até uma história. Ela se torna um pouco engraçada hoje, porque o Alan Ruschel, eu conheço ele há muitos anos. A gente jogou junto no Juventude, em 2011. Né? E aí, eu queria ver ele queria me ver. O Alan foi o primeiro dos sobreviventes a dar alta da UTI para ir pro quarto. Né? E quando eu acordo coma, naquele mesmo dia eu recebo a notícia que o Alan não ia voltar a jogar futebol. O Alan ia ficar numa cadeira de roda, porque ele tem 8 ou 9 parafusos na coluna. Aí hoje o Alan não joga. Né? Hoje o Alan tá... Então, e como eu já conheci o Alan há muito mais tempo, eu me preocupava, eu queria ver o Alan. E assim, porque o Neto, eu já tinha recebido a notícia que o Neto não estava acordado. O Neto não tinha acordado dentro do coma, né? E o Alan também queria me ver. Então, quando o Alan vem me ver, ele tem uma história assim que até eu conto muito nas minhas palestras em relação a isso, porque eu tenho uma foto até, uma foto que fizeram eu e ele. Eu tava com o cabelo rapado, tá na zero, assim, porque eu tive um corte na cabeça, deu 42 pontos na cabeça. E o Alan perdeu 9 dentes da boca. E aí o Alan veio de cadeira de roda, assim, com a enfermeira. Eu não conseguia me mexer, então eu tava sentado, deitado, né? Não me via, enfim. Aí botaram o Alan na minha frente, assim. Aí a primeira frase que o Alan falou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, mas tu tá feio, hein, Foma? A primeira frase, cara. Então... eu conto isso porque, cara, nós tava, como diz o gaúcho, nos pés da égua, né? E, cara, tirando sarro um com o outro. E ele tava de máscara, porque ele tinha perdido 9 dentro da boca, né? E eu sabia disso, né? Os caras já tinham falado. E eu falei, olha tu veio botar essa máscara aí, tu tá sem 9 dentro da boca, tu quer falar o quê? Então, tipo assim, aquilo nos ajudava, querendo ou não, nos ajudou muito. Né? E quando ele entrou e falou isso, eu falei assim, e outra coisa, ó, eu não quero saber nada do acidente, tá? Eu falei assim pra ele. Porque o Alan é muito de contar. O Alan é um cara... O Alan também tem uma cabeça, assim, sensacional em relação a isso, às dificuldades, né? E ele sabia muita coisa, né? E eu falei assim, não quero saber de nada, não quero saber o que tu sabe. Pai, meu pai tava junto. Pai, não quero que vocês fiquem conversando. E o pai, não, fica tranquilo. Então ali eu já cortei o negócio, porque eu sabia que o Alan ia começar a perguntar várias coisas também, né? E falar algumas coisas. Mas isso se torna engraçado hoje porque, poxa, a gente tava totalmente ruim ali, né? Lutando pela vida e tirando sarro um com o outro, né, cara? Então isso, até lutando pela vida, a gente tava, né, com frases e pensamentos positivos, né? Isso ajudou muito, né, cara? Tanto eu quanto o Alan, quanto o Neto, né? O Neto é um cara mais reservado, mas o Neto é brincalhão também, né? Então isso ajuda muito
ajudou muito a gente naquele processo, né? Nos ajuda até hoje, né? Hoje eu tô aqui em São Paulo, o Alan tá em Minas, o Neto tá em Chapecó, a gente tá em cidades e estados diferentes, a gente se fala todo tempo, porque a gente sabe a importância que é, né? A gente pegar o telefone, ligar, fala no WhatsApp, perguntar como é que tá a tua vida profissional, e a pessoal, como é que tá os filhos, como é que tá a esposa. Ah, não sei o quê, eu vou te cobrar, ou ele vai me cobrar. A gente tem total liberdade para isso. A gente sabe que os três juntos a força é bem maior, né?